Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal, eu sou o João. Vamos dar continuação ao nosso curso de Flat, Python Flat. Então, hoje o que nós vamos estudar um pouquinho sobre containers, ok? Vamos aprender o que é isto, container em Flat. Então, tem aqui uma pequena definição, ok? Container permite decorar um controle com cor de fundo e borda e posicioná-lo com preenchimento, margem e alinhamento. Então, na vez passada nós havíamos falado sobre view, que é isto aqui, ok? Aprendemos o que é uma view e como nós podemos adicionar elementos a uma view. Então, hoje vamos falar sobre container, ok? Então, container é como se fosse um espaço que nós criamos, ok? E esse mesmo espaço que nós vamos criar, ele tem algumas propriedades, ok? Como borda, margem, altura, ok? Padding também. Então, esse mesmo container que nós vamos criando, nós podemos alterar essas propriedades dele, como nós podemos ver aqui, ok? Podemos mexer com a borda, podemos mexer com a decoração, com a margem e também com a altura mesmo, deste mesmo container aqui que nós vamos criar. Tipo, esse todo espaço aqui que nós criamos é um container, ok? E nesse container aqui nós podemos criar, como por exemplo, podemos adicionar textos, caixas de texto, botões e muito mais coisas, ok, dentro desse container aqui. E esse mesmo botão ou texto, talvez, ou caixa de texto que nós vamos criar, nós podemos alterar as propriedades dessa caixa de texto, com propriedades como cor do fundo, a altura dessa mesma caixa de texto, e também podemos mexer com a margem dessa caixa de texto, ok? E muito mais coisa que nós podemos fazer. Então, o container é praticamente uma forma de nós podemos organizar os elementos que nós vamos inserindo para dentro das nossas views, ok? Então, vamos lá ver um exemplo como é que nós podemos criar container em Flat. Então, para tal, nós vamos fazer o seguinte, ok? Eu virei aqui, okay? Aqui no nosso exemplo, ok? Por enquanto, ok? Então, por enquanto eu vou manter isso aqui nós já sabemos para que serve, okay? Quando nós falamos da view. Então, vou remover esse senhor aqui, ok? E mesmo isso aqui eu também vou remover, apenas vou deixar target main. Agora vamos lá e criar um container, ok? Então, para que nós possamos criar um container, vamos dizer o seguinte, vou só criar aqui um título para essa mesma página aqui. Posso colocar aqui em cima, dizendo o seguinte, page.title. Então, isso aqui é para que eu possa inserir o título da minha página. Vamos dizer aqui, ok? Posso dizer o seguinte, falando sobre container. Falando sobre container. Acho que o zoom está bastante pequeno, deixa eu aumentar um pouquinho, ok? Falando sobre container, então, o primeiro container que eu vou criar vai ser o seguinte. Eu vou descer aqui um pouquinho. Deixa se eu salvar e executar isto aqui. Vamos lá ver para que nós possamos ver o nosso container. Desculpa, a nossa página que nós criamos. Se o título foi mesmo alterado ou não. Então, como nós podemos ver aqui, o título já foi alterado, ok? Falando sobre container. Foi o título que nós demos. Então, eu vou fechar esse senhor aqui. E aqui vamos começando a escrever. Então, o primeiro container que eu vou criar, por exemplo, dizer container 1 será igual a ft. Aqui é que nós vamos chamar o container, ok? Então, ele normalmente começa com a letra maiúscula, vai ser container, tá aqui, container, e abrimos parênteses. Aqui dentro desse parênteses, onde nós vamos passar os elementos do container, ok? Então, eu criei aqui o meu primeiro container, então nesse container aqui, vamos lá escrever content, conteúdo, ok? Conteúdo. Então, o conteúdo que eu vou criar aqui nesse botão, nesse mesmo elemento aqui, por exemplo, aqui eu posso criar, por exemplo, um botão, ok? Posso inserir um botão dentro desse mesmo container aqui. Então, eu vou dizer o seguinte, elevate button, ok? Que é um botão com sombra praticamente. Então, aqui darei o nome do meu botão, ok? Botão elevado no container, botão elevado no container. E após isso aqui eu irei colocar aqui vírgula, ok? Então, salvei. Se eu executei esse mesmo container aqui, vamos lá, se eu executei isso aqui, se eu executar isto aqui, eu vou obter erro. Isto é porque, velho, quando você está a criar um container, ok? Esse container aqui, ele tem já nome específico que vocês devem usar. Por exemplo, aqui eu dei um nome qualquer, ok? Chamei de conteúdo. Mas aqui, ok? Dentro de um container, para que você possa adicionar esse elemento, então, esse elemento ele tem aqui uma classe que nós chamamos de, desculpa, atende bem classe, tem uma propriedade que nós chamamos de
content, ok? Content, então content é como se fosse o conteúdo, ok? Tipo, o elemento que esse container vai receber, ok? Então, nesse momento aqui, esse container ele está a receber o elemento botão, ok? Então, aqui, essas propriedades que estão aqui do container são já propriedades pré-definidas, ok? Que você apenas vai passando os seus valores. Então, eu não posso alterar o nome dessa propriedade aqui, ok? Apenas eu posso fazer o uso dessa propriedade, depois atribuir-lhe algum valor, ok? Então, neste caso aqui, tipo content, ok? É como se fosse o conteúdo que esse container vai receber. Então, aqui o conteúdo que eu estou passando para esse container, passei-lhe um botão, ok? Um botão elevado. Agora, se eu salvar isto aqui e executar de novo, então ele vai aparecer assim, ok? Não vai aparecer praticamente nada. O porquê, veja? Quando nós criamos um container, ok? É importante nós adicionarmos esse mesmo container para dentro da nossa view, ok? Para dentro da nossa página. Por aqui eu só queria esse container, ok? Mas não fiz ainda o uso desse container. Então, para que eu possa fazer o uso desse container, eu tenho que fazer o seguinte, ok? Vamos lá dizer. Vou comentar aqui o seguinte: adicionando o container. Então, para que eu possa adicionar o container, é a mesma coisa, ok? Então, aqui eu vou dizer o seguinte: page.add, dessa forma aqui. Eu vou abrir e fechar, faço isto aqui, vou passar aqui o C1, vírgula, ok? Não, até não vou colocar vários. Então, após isso eu irei passar aqui o C1, ok? E dessa forma aqui eu estou adicionando esse container para dentro da minha view, ok? Para dentro da minha página. Agora, se eu salvar e executar, ok? Então agora podemos ver aqui, eu já tenho aqui o meu container adicional, okay? Que é o botão elevado. Então nós dissemos também que nós podemos alterar as propriedades desse mesmo container, ok? Veja, aqui o primeiro conteúdo que esse container aqui recebeu é o content, ok? Tipo que é o botão. Após isso eu posso alterar também as propriedades desse mesmo container, ok? Foi o que nós dissemos. Então, esse container aqui nós podemos alterar as propriedades como nós podemos ver aqui, ok? Podemos alterar a margem, altura, ok? Padding, ok? A borda também e o width, que é a largura desse mesmo container, ok? Então vamos lá tentar fazendo isto, ok? Vamos fazer o seguinte, ok? Por exemplo, vou tentar alterar a cor do fundo deste container, que vai ser o seguinte: eu posso chamar bg color, ok? Bg color daqui será igual a ft, ok? Ponto, normalmente sempre quase tudo começa com ft, ponto colors, ok? E aqui eu posso passar tipo uma cor, por exemplo, ele já tem algumas cores pré-definidas, por exemplo, yellow. Se eu dizer aqui yellow, deve ser tudo maiúsculo, ok? Yellow que é cor amarela, vírgula, salvei e executei. Se eu pegar, então se nós vemos aqui, veja, aqui a cor do fundo desse container, como nós podemos ver, esse aqui é todo o espaço desse container, ok? Está amarela, ok? Então, para além da cor também do fundo, ok? Também posso alterar o padding desse mesmo container, ok? É só dizer o seguinte: padding, tá aí o padding, vai ser igual a, posso dizer por exemplo 5, salvei e fiz isto. Como nós podemos ver aqui, agora veja, o padding aqui alterou um pouquinho. Essa aqui é o anterior que nós tínhamos, okay? Anteriormente, não, essa aqui não, ok, fica mesmo assim, não faz mal. Acho que fechei o anterior, ok? Mas não faz mal, mas como nós podemos ver aqui, o padding aqui aumenta, ok? Então vou manter isso aqui, deixamos só aumentar mais aqui o padding, irei colocar pelo menos 10, salvei, executei. Ok, se eu apresentei esse senhor aqui com esse anterior, ok? Podemos ver que é uma diferença, ok? Essa aqui onde tem 10, esta aqui é 5, ok? Então dessa forma aqui estou aumentando o padding deste container aqui, ok? Porque nós podemos ver esse todo container aqui daqui amarelo é o que nosso container, ok? Então o container praticamente é uma forma de nós podermos organizar os elementos que nós vamos passar para dentro da nossa página, okay? Para dentro da nossa view. Então, para além disso também, como nós dissemos, que nós podemos alterar várias coisas. Então, aqui, em vez de eu passar as cores dessa forma aqui, eu posso passar a cor, por exemplo, aqui em hexadecimal, ok? Se eu fazer isto aqui, hexadecimal 000, acho que é cor preta, ok? Vou inventar um código qualquer, não sei qual, F 1, 2, 3, 4, 5, normalmente aquilo é 5 combinações, salvei, executei. Não sei que cor é que vai ser aquela combinação, ok? Aqui trocou para a cor vermelha, ok? Então, aqui nós alteramos a cor, ok? Aqui está a cor anterior, que era a cor amarela.
Veja, aqui nós podemos passar as cores também dessa forma aqui, ok? Passando em hexadecimal. Então, como eu disse, ok? Nós podemos alterar as propriedades desse mesmo container que está aqui. Vamos tentar agora com o width, ok? Com width. Se padding foi assim, se eu dizer aqui width será igual a, que é praticamente a largura, ok? Se eu colocar aqui 10, vírgula, salvei, executei. Salvei, executei. Como podemos ver aqui, veja, a altura ficou, desculpa, a largura ficou bastante pequena, ok? Então, vamos colocar uma cor um pouquinho exagerada. Se colocarmos 100, salvei, executei. Está aqui, mesmo assim 100 também é bastante pequeno, ok? Se 100 está assim, sai. E se eu colocar aqui uns 300 pelo menos, salve, executei. Mas de vez em quando, a maioria das vezes, sempre é bom deixar com que o width seja automático, ok? Para que eu possa atribuir width manualmente. Então, colocando 300 ele virou assim, ok? Se eu comparar isso com anteriormente, ok, anteriormente ele só tinha até aqui, então aumentamos aqui para 300, tá vendo? Já está ocupando um pouquinho mais de espaço. Então, essa é a forma como nós podemos alterar as propriedades de um container, ok? Então, nós passamos aqui content, essa aqui serve para o elemento que vai passar, e aqui você vai alterando depois as cores, ok? Então, nós podemos também criar mais de um container, ok? Então, esse eu copiei esse senhor aqui, copiei, vem cá e faço isso, ok? Então, aqui eu posso chamar de container 2, botão elevado do container, vamos chamar 2, aqui vamos chamar 1, faço isso, eu salvar e executar, salvei e executei. Como podemos ver aqui, nada foi inserido, ok? Então, também há necessidade de nós chamarmos esse container aqui. Então, para que eu possa executar, é só fazer assim, fiz isto, e aqui passo o C2, salvei, executei. Agora sim, aqui está o nosso segundo container, ok? Veja, aqui no flat, ok? O primeiro elemento que você passar aqui na página, ok? É que vai estar na posição 1. E o segundo, ele também vai estar na posição 2, ok? Então, ele vai inserindo os elementos como se fosse uma coluna, ok? Passamos aqui na primeira linha, desculpa, como se fosse linha, não coluna, ok? O primeiro que nós passamos, ele inseriu aqui nessa primeira linha, o segundo vai na segunda linha, e assim, se eu passar mais um outro container, ele vai na terceira linha, ok? Então, podemos testar isso aqui. É só fazer isto aqui, copiei. Faço isto e 3 aqui, vírgula, C3. Se eu salvar e executar, podemos ver aqui, já temos aqui o container 3, ok? 1, 2, 3. Então, como eu disse, container é uma forma de nós podemos organizar os nossos elementos, ok? E uma melhor forma também de nós podemos estruturar o nosso programa. Eu sou o João, vamos ficar por aqui. No próximo vídeo vamos falar sobre um novo tópico que é também bem, ok? Bem organizado, que também irá nos ajudar a entendermos mais um pouquinho sobre flat, como o flat funciona, ok? Veja, essa questão aqui de container, ok? É só uma forma, você, tipo, aos poucos vai começar a ter noção de como é que o flat realmente funciona, ok? Como é que as coisas são feitas em flat, como é que os elementos são organizados, ok? Normalmente eles são organizados em colunas ou então em linhas, ok? E agora já os containers, ok? É como se você estivesse a criar um elemento separado, ok? E depois disso você vai formatar muito bem esse elemento e vai inserir, ok? Até bem elemento, tipo um espaço, ok? Vais preparar um espaço e vais passar um elemento, e esse teu espaço você pode formatar teu espaço, esse mesmo espaço, ok? Com cores e muita coisa, ok? Com a altura, a largura desse mesmo espaço, o padding, a cor do fundo, e isso realmente ajuda na organização dos elementos, ok? Dentro da nossa view. Então vamos ficar por aqui no próximo vídeo e vamos explorar um pouquinho mais sobre flat, ok? Então, sou o João, se não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva no canal, dá um like no vídeo e aguardo até lá, ok? Agora vamos começar com o projeto de flat.